Meu nome é Juliana Borges, eu sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, sou estudante de Sociologia e Política e pesquisadora em Antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, eu estou aqui hoje a convite do pessoal do Justificando para falar da nossa parceria do lançamento da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela filósofa Djamila Ribeiro, e falar um pouco sobre o livro que eu escrevi para essa coleção, que é o que é o encarceramento em massa. Então, falar alguns aspectos que eu acho interessantes que eu tratei no livro e bater esse papo aqui com vocês. Bom, um aspecto que eu acho que é muito interessante, que eu trouxe para o livro e que, na verdade, vem de uma tradição aí de vários estudiosos e intelectuais que estudam e são ativistas nessa área, né, é retomar um pouco, historicamente, o que nos traz hoje a esse cenário de encarceramento em massa ou de hiperencarceramento, como é chamado por vários estudiosos, né? Então, se a gente for pensar já desde o que era o Brasil colônia, a gente tem já leis que eram determinadas ali pelo Império, né, que já diferenciavam um pouco a relação e o tratamento dos escravizados e dos proprietários, né? Então, os escravizados, como eram tratados e vistos como coisa, né, eles eram, todas as penalizações eram feitas na esfera privada, né? Então a gente já tem ali um germe ali de tratamento diferenciado no direito, né, no que a gente poderia chamar de direito, entre o que eram os escravizados e o que eram as pessoas libertas, né, naquele Brasil colonial. Quando a gente passa para o Brasil Império, a gente tem ali a instituição da primeira lei criminal no Brasil, e a primeira lei criminal no Brasil ela é instituída quando a gente ainda tem a escravidão, né, em pleno funcionamento no Brasil, que é em 1830, e ali a gente já tem diversos mecanismos diferenciados de tratamento. Então a gente tem relatos historiográficos de que proprietários, quando tinham algum dos escravizados presos, pegos em alguma infração, esses proprietários iam até essas prisões para pedir para que os seus escravizados fossem libertos e que eles aplicassem a pena, né, no âmbito privado. Então eu vou trazendo todos esses elementos que vão demonstrando como a instituição prisional, o sistema prisional no Brasil, ele já se estabelece aplicando penas diferenciadas, né, para negros, entre negros e brancos, e entre negros libertos e negros escravizados, e também como vai surgindo já um sistema de justiça criminal que não é só perpassado, né? Como diz a Michelle Alexander, o sistema de justiça criminal ele não é apenas perpassado pelo racismo, ele é uma instituição que surge, né, nesses países que foram colonizados para garantir o controle social dessa população e para a manutenção de um sistema baseado em hierarquias raciais. Depois do Brasil imperial, né, do Brasil da época do Brasil Império, a gente tem o Brasil República, né, que também traz uma série de reformas nas leis criminais, no sistema de justiça criminal no Brasil, que começa já a se estabelecer como uma instituição, né, verdadeiramente, do Estado brasileiro, e ali a gente tem uma série de leis que vão que vão garantir a criminalização dessa população que agora, no caso, passa a ser liberta, né, de ex-escravizados. Então a gente tem, por exemplo, a lei da vadiagem, né? E se a gente for pensar no que significava a lei da vadiagem, que era a criminalização de pessoas que não tinham trabalho e que ficavam vadiando pelas ruas e tudo mais, quando a gente tem o pós-abolição, o que acontece com as mulheres negras é que elas vão para o serviço doméstico, né? Elas se transformam em empregadas domésticas, elas se transformam em quituteiras, né? Vão trabalhar nesse pequeno comércio e tudo mais. E o que resta para os homens negros, no caso, é não ter muito o que fazer. Então o que acontece é que esses homens negros passam a ser então encarcerados, já nesse período, por essa tipificação aí criminal de vadiagem, né? Então a gente tem já nesse período uma criminalização forte e demarcada do ponto de vista racial. Bom, e aí dando um pouco um salto histórico, né, a gente chega no contemporâneo, né, na lei de drogas, na nova lei de drogas que foi aprovada em 2006. Então, se a gente for fazer um pouco um comparativo histórico, em 1990 a gente tinha uma população carcerária no Brasil de cerca de 90 mil pessoas. Né? Quando a gente chega em 2006, né, e a gente começa a estabelecer a penalidade pela lei de drogas, quando a gente estuda o período comparativo histórico aí de 2006 a 2014, a gente tem um salto, no caso da população prisional masculina, de 220%.
né? Então a gente tinha 90 mil pessoas e a gente passa a ter, no quadro geral, 622 mil pessoas. No caso da população feminina, os dados são mais assustadores ainda, né? A gente tem um salto de 2006 a 2014 de mais de 500% da população feminina encarcerada. Então a gente vai vendo como essa nova lei de drogas, na verdade, ela se estabelece como esse mecanismo de reorganização desse sistema, né, de justiça criminal, desse sistema criminalizante, criminalizador da população negra, para a manutenção desse sistema de hierarquias raciais, né, que a Michelle Alexander, por exemplo, vai chamar de sistemas de castas raciais. Porque se a gente for pensar também nessa mesma série histórica no Brasil, a gente passou também por um período de grande crescimento econômico, de milhões de pessoas saindo da miséria, e é nesse mesmo período que a população negra é mais marginalizada e mais penalizada e criminalizada, né, encarcerada. Então são esses mecanismos que vão se articulando. Se por um passo você tem uma melhora de vida econômica, você vai ter seus filhos, seus irmãos, seus pais assassinados, né, pela polícia ou encarcerados também por esse sistema de justiça criminal. Então é uma mudança, mas que mantém tudo como está, na verdade, né?